Tudo bem, pessoal? Me chamo Eric Almeida. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Meu Melhor Marketing, que é um espaço onde nós discutimos as melhores formas de fazer marketing e negócios. E hoje eu estou aqui com o Renato, da área comercial, e nós vamos bater um papo muito massa sobre a visão dele do que é fazer marketing. Vamos lá? Antes de começar, eu queria pedir sua ajuda, sua participação em curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever na nossa página, porque já ajuda bastante, né? Dar um apoio aí no nosso projeto. E como eu disse, eu estou aqui hoje com o Renato, mas eu não vou apresentar o Renato. Quem vai se apresentar é ele mesmo. Renato, obrigado pela participação, por aceitar o convite. E eu queria, assim, que você dissesse quem é o Renato, o que o Renato faz, onde é que faz, fica à vontade, a casa é sua. Obrigado, Eric. Boa tarde, pessoal. Primeiro, agradecer essa oportunidade, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, trocando essa experiência, né? E, de alguma forma, podendo contribuir. Hoje, eu diria para vocês que eu tenho mais de 20 anos de experiência na área comercial, uma formação acadêmica totalmente adequada à função, né? Que é uma função gerencial nesses últimos 20 anos. E com uma experiência de empresas tanto nacionais como multinacionais, sendo que nesses últimos 10 anos eu tenho atuado nas empresas nacionais e praticamente em todo o Brasil. Perfeito. Aqui é um espaço que nós falamos de marketing como um foco, mas acabamos estendendo para negócios, né? Só que trazendo para um nicho de marketing, eu queria primeiro entender assim, como é que você lida com as responsabilidades, as necessidades de se fazer marketing de uma forma geral? É uma coisa essencial ou é relativo? Como é que você vê isso no seu contexto hoje? O ato de se fazer marketing. Eu diria que o ato de fazer marketing, ele é fundamental e a cada momento ele se torna mais específico e muito mais competitivo. Então você precisa ter pessoas especializadas que realmente estudem e compreendam deste segmento para poder atuar. Então hoje não dá mais, por exemplo, na minha área comercial, onde eu atendo pontos de vendas, onde eu atendo o grande varejo e grandes contas, você ter uma pessoa que simplesmente vai lá colocar algumas informações no ponto de venda. Isso não é mais o suficiente, até porque nós entendemos aí de uma maneira muito clara que as mídias, né, digitais, elas hoje representam talvez 60%, 70% desse canal de comunicação. Então, muitas vezes, no meu negócio, que é a gestão de equipes nos pontos de venda e a negociação com compradores ou grandes redes, você ter um departamento de marketing especializado para cuidar disso é fundamental. Sim. Ok? Até porque entendemos que você setorizar, como você disse, deixar mais específico, você aumenta a chance do sucesso da execução, né? É como aquela expressão que a gente utiliza, cada um no seu quadrado. Exatamente. Né? Mas você vê, por exemplo, alguma tendência dessa mescla, dessa comunicação, ou você tem aquele pequeno conflito, às vezes, que o pessoal fala que é do marketing do conjunto com o comercial. Tem pessoas que veem isso como um conflito. E por quê? Né? Em alguns dos episódios passados, com outras pessoas, a gente percebe que falta um pouco de clareza, às vezes, em uma empresa que contrata uma agência e entender que a agência entrega até aqui. Mas daqui para dentro, a empresa ela precisa ter essa preparação que você falou, de times de venda que sabem do produto, que sabem. Então, assim, essa mescla, essa importância, inclusive, do uso dos canais digitais dentro da sua área ou como complemento, você vê alguma tendência ou algo que possa, não sei, que esteja mudando em termos de mercado, assim? É uma visão ainda muito primária para afirmar. Mas hoje o que você tem dentro das grandes empresas? Você tem dois segmentos que você pode atuar, ou com o seu departamento de marketing interno, sim, ou com uma empresa, uma agência contratada. O que eu percebo trabalhando nas empresas e nessas últimas empresas que eu passei, o departamento de marketing da empresa, ele está ficando mais robusto. Ele está se solidificando. Então, hoje, você tem um departamento de marketing interno da empresa mais sólido,
fazendo alguns trabalhos ou solicitando algumas demandas para terceiros, Sim. que são para as agências, né? Mas a grande gestão do negócio, ela acontece dentro do departamento, dentro da empresa. E eu estou vendo um caminho, uma convergência para isso. Sim. Eu acredito que isso também se deve muito ao fato, aí claro, a gente está falando aqui de empresas, no seu caso de atuação a nível nacional, internacional até, é natural que acho que a demanda de determinadas empresas, ela justifica realmente, né? E é uma coisa que às vezes eu dialogo com clientes de negócios locais menores e ainda assim eu vejo esse movimento de perceber que uma determinada empresa já atingiu uma maturidade suficiente para ter uma pessoa lá dentro, pelo menos para servir de link, de ponto de contato. E, assim, culturalmente a gente percebe que as empresas, quando terceirizam com uma agência, elas acham que elas estão terceirizando toda a responsabilidade junto. E esquecem que internamente elas precisam também ter as rédeas. Ou pelo menos ter alguém, eu não digo nem o gestor da empresa, porque às vezes uma empresa de negócio local, o cara ele não tem muita paciência ou conhecimento, afinidade, mas ele precisa ter pelo menos alguém que faça esse link, né? Porque senão uma agência, um terceiro, não consegue executar sozinho. Quem conhece do negócio é o dono do negócio, não é a agência. Exato. Eu vejo aí, quando você coloca dessa maneira, eu vejo categorias. Então você vai ter uma empresa de pequeno porte, uma empresa de médio porte, uma empresa de grande porte. Geralmente, e aí eu tenho propriedade para te falar sobre as empresas de grande porte, elas nem começam o trabalho com essas agências que não têm condições de entregar o que é solicitado e cumprir prazos, né? Então, esse bate-bola, ele tem que ser muito justo. Tem que ser um pente fino assim, prazos e demandas precisam ser cumpridas rigorosamente, porque isso envolve contrato, isso envolve cliente, isso envolve lançamento de produto, isso envolve contratação de pessoas e dependendo da situação você ainda tem outro viés que são os promotores. Sim, que dependem daquilo estar pronto para ter o que trabalhar, né? Para ter o que fazer. Exatamente. Perfeito. Uma outra questão assim, que a gente gosta de conhecer da particularidade do empreendedor, do gestor comercial, enfim, quem atua diretamente ou indiretamente com marketing desafios. A gente falando de desafios, de obstáculos, de dificuldades relacionado à atuação junto ao marketing. Você consegue lembrar de 1, 2, 3, não sei, algum desafio nessa jornada aí que você tenha passado sobre a execução desse marketing no negócio que você está? Algum desafio, algum obstáculo, alguma barreira? E como é que isso foi contornado assim? Eric, assim, não diria que é uma coisa assim 100% envolvendo o departamento de marketing, mas eu vou relatar uma situação aqui que salvou meu emprego em 2005, quando eu era gerente comercial da TIM e eu atuava no Mato Grosso do Sul. Um dos meus clientes, que era as Casas Bahia, ele fez uma promoção. E na época, os preços de celulares eram todos balizados. Ou seja, o mesmo valor que a Claro vendia um determinado celular, a TIM, a Oi e a Vivo também tinham que vender. Por algum motivo que eu não sei te explicar, o gerente regional das Casas Bahia resolveu colocar em promoção logo o meu celular. Então, a baliza era 99, ele colocou o meu a 89. Porque era um período sazonal e ele ia promover aquele produto. Ok, podia? Não podia. E foi muito engraçado que foi de quinta para sexta-feira. Então, sexta-feira, 6 horas da manhã, meu telefone toca, era o diretor comercial que ficava em Brasília. E sendo assim, muito rude, você tá louco? Como é que você autoriza, como é que você deixa, né, o cliente baixar o nosso preço? Vai e resolve isso agora. Senão você não precisa nem voltar. Parece brincadeira, parece jargão, mas foi exatamente isso que eu escutei. E eu saí, peguei o gerente regional das Casas Bahia e falei, olha, precisamos balizar esse preço, não pode trabalhar assim. Ele virou para mim, com todas as letras, e falou, eu não comprei o aparelho de você, o aparelho não é meu, eu coloco o preço que eu quiser. E nesse momento, Eric, eu fiquei sem chão, porque eu não sabia como resolver a situação. E foi o marketing que me salvou. Foi justamente o material de merchandise que me salvou. Eu saí da loja, sentei na calçada, imagina, eu de terno, sentado na calçada, sem saber o que fazer.
Em frente, o Magazine Luiza estava abrindo as portas. E eu vi o meu promotor entrando e indo para de trás do balcão. O que acontece? Nessa época, o promotor, o quiosque e a habilitação do aparelho junto com o material de merchandising era nosso. Então, qual foi minha sacada? Qual foi o raciocínio? Peraí, se ele não quer baixar o preço, não quer balizar o preço do meu celular e o celular é dele, o promotor e todo o material de merchandising que ele precisa para poder habilitar o celular e vender é meu. Então eu recolhi esse material de merchandising, pedi para colocar no estacionamento das Casas Bahia até que ele tomasse uma posição. Por volta de meio-dia ele me procurou, a gente conversou, entramos num consenso e a coisa foi resolvida. Pode parecer bobeira, mas olha a força do marketing. Olha a força do material de merchandising, olha a força dos promotores, olha a força da comunicação visual. Sim. Então, essa história de que o marketing hoje nas empresas, ele está em segundo plano, o terceiro é mais um departamento, me desculpa, eu não vejo assim. Hoje, ele é um departamento tão essencial como o jurídico e a área comercial. E o sucesso de uma empresa é que o departamento de marketing caminhe muito próximo com a área comercial. Sim, sim, perfeito. É um ótimo exemplo de como o alinhamento dos setores faz a diferença, né? Porque assim, mais uma vez, trazendo para a visão de consultor independente, para a visão de agência, acredito que quando uma empresa passa por isso é que ela resolve acordar e falar: poxa, eu não dei a atenção suficiente que eu tinha que ter dado naquele material, naquela campanha, às vezes, vamos trazer para um exemplo bem simples. Às vezes é uma publicação só, que vai ali pro Instagram do cara. E ele olhou assim com um certo desdém: ah, tá bom, solta aí. Mas ele não leu as linhazinhas, ele não leu o preço, ele não leu a chamada, ele não leu. Ele olhou, não deu atenção suficiente, porque para ele era mais uma peça. E ele solta. Só que quando isso vai pro ar, aí claro, a gente pode apagar hoje em dia, né? Mas... Eu vou te interromper e vou te dar um exemplo que foi recente. Recente que eu digo há 10 anos atrás, 2010, eu tinha acabado de conhecer a minha esposa e eu trabalhava na Itambé. E foi na época que eles lançaram o Tomou, que era aquela campanha da Parmalat. Sim. Por causa desta frase, por causa daquela mídia, daquela propaganda, pasme, foi o suficiente para despencar as vendas da Itambé, concorrente direto da Parmalat, pelo menos em São Paulo, que era a região que ela atuava naquele período. Então, assim, os meios de comunicação e uma propaganda muito bem elaborada tem um efeito... Claro, muitos hoje em dia não vão lembrar, mas até hoje, quem é que não lembra da propaganda do Marlboro, do cowboy da Marlboro? Sim. Ou propagandas da Coca-Cola que... Então, assim, é fundamental uma comunicação clara, objetiva, que atinja de uma maneira geral a massa. Sim, ótimo. E assim, não está aqui no meu script, mas uma pergunta que eu acho que é legal. E a participação do gestor comercial, do time de vendas, na criação desse conceito de campanha? Você passou ou passa por isso, ou acha que é relevante, ou normalmente você fala assim, é melhor não misturar, deixa... Enfim, como é que você vê isso? Depende. Você tem duas situações no meio corporativo. Uma é, você tem a campanha institucional. Ou seja, geral, né? Geralzona. Onde a empresa promove a marca dela. Então, eu, enquanto gestor da indústria, a indústria promove a marca dela. Campanha institucional. E você tem as campanhas que você faz em conjunto com o mercado, com o varejo. Né? Quando é uma campanha institucional, a gente não tem muita... Quando eu digo a gente, é a área comercial. Sim. Não tem uma atuação. Nós temos uma atuação muito forte quando a campanha ela se trata do ponto de venda do cliente, aí sim. Porque você tem que conciliar a identidade da empresa, da fábrica, com a necessidade do cliente. E com a realidade dele, né? Eu perguntei por isso. Porque o vendedor, quem está ali, às vezes conhece mais do que o cara do marketing. E isso é uma das coisas que eu vejo como desafio também, que é você ter um feedback desse cara que está na rua
que conhece a loja, o público que frequenta, negocia os produtos, sabe o que sai mais, o que sai menos, e às vezes falta uma colaboração dessa galera e fala assim, não, ó, quando for fazer a próxima campanha, usa a linguagem mais assim, usa mais isso aqui em destaque, porque aqui funciona dessa forma. Talvez mesmo tipo de loja, mas aqui vende mais tal coisa, ali vende outra coisa, simplesmente por ser uma região diferente, uma cidade diferente, um estado diferente, ou até um posicionamento, um está dentro do shopping, o outro está no centro da cidade. Então eu resolvi perguntar isso porque nós, que trabalhamos com a parte, às vezes, de conceito de campanha, comunicação visual e tal, sentimos falta da participação, vou colocar da empresa. Não vou dizer que ela é a cliente nesse caso. E as pessoas da empresa que poderiam ajudar, na minha visão, é assim, o dono ele poderia ajudar, mas tem donos que não, assim, ele não quer essa responsabilidade. E aí eu sempre apelo para o vendedor. Normalmente eu pergunto, e isso vem como uma surpresa para o dono. Ele, mas os caras não vão saber fazer isso. Vai, pô. Ele vai saber talvez até mais do que eu, porque eu não conheço o produto como ele. Eu não estou atendendo o público na rua como ele. Eu preciso pelo menos conversar com ele meia hora. Falar, vem cá, você acha que a gente faz assim ou assim? A opinião dele é válida. Sim, claro, eu não vou me basear 100%, mas eu quero pelo menos ouvir. No mundo corporativo, nós usamos uma expressão para retratar isso que você acabou de falar, que se chama a maior fonte de informação está no chão de loja. Sim, chão de loja. É no chão de loja onde nasce a necessidade, onde vem as demandas, onde surgem as demandas e é onde também vêm as soluções. Então, muitas vezes, o próprio vendedor, representante, account, gerente, o que está na rua, ele consegue definir muito melhor do que o dono ou o diretor que está sentado numa mesa no ar-condicionado. Sim, sim. Então, é fundamental isso. E aí a gente já meio que começou a falar um pouco dessa parte externa. E aí, assim, realmente, olhando para fora, né? Não somente a sua realidade, o seu segmento, mas olhando para fora, para as empresas de uma forma geral. O que você entende que sejam os maiores desafios das empresas em si fazer marketing hoje? O que você acha que as empresas, de uma forma geral, com essa quantidade de mudanças de comportamento, de canais de venda, o que você entende que hoje está sendo, assim, pontos de falha ou alguns vacilos que as empresas estejam cometendo hoje? Uma palavra define muito bem isso, resume muito bem isso: engessamento. Porque nas grandes corporações, nas grandes indústrias, tudo precisa de aprovação, tudo passa por 2, 3 autorizações, tudo tem um forecast, tudo tem um budget, tudo tem um time e tudo espera-se um retorno daquilo, né? Um ponto de equilíbrio para ter o retorno. Então, quando você tem uma ideia e traz essa ideia e você vai buscar ali no chão de loja e você vê que é uma coisa que está começando a ser praticada e tem sucesso, muitas vezes você tem uma resistência muito grande dentro da empresa, do próprio departamento de marketing, porque eles não estão na rua. E aí quando você pega uma consultoria de fora, de marketing, uma agência, ela te traz essa visão muito melhorada, porque ela está olhando para todos os clientes, para um monte de situações ao mesmo tempo, né? Então, quando você me faz essa pergunta, eu te respondo: hoje a nossa maior dificuldade é o engessamento. E engessamento pela falta de visão e conhecimento daquelas pessoas que não saem da empresa para poder entender essa realidade. Sim, eu acredito que esse engessamento ele também está muito ligado a, não sei se seria uma certa... Você me explicando, eu fiquei com a palavra burocracia também na cabeça, que tem empresas, claro, que não tem todo esse fluxo, esse processo, mas acaba sendo bastante burocrático, porque até para você prever, como você falou, um orçamento de alguma campanha, passa por N setores até chegar, enfim. E ainda olhando num cenário de empresa pequena, também eu vejo um engessamento, não no sentido burocrático, mas no sentido, muitas vezes, de não querer sair da zona de conforto para aprender uma nova forma de se vender. E aí a gente vai falar, por exemplo, aí pós-2020, cenário de pandemia, onde muitas empresas fecharam e muitas empresas abriram. Sim. Muitas empresas reduziram o faturamento e muitas empresas aumentaram a receita por conta justamente de janelas de oportunidade e principalmente a adaptabilidade do modelo de negócio.
né? Então, eu faço essa pergunta justamente para entender a visão, né, de alguém que está no mercado mais amplo, porque essa falta de vontade, eu vou até falar vontade é uma palavra, eu acho, da pessoa sair e falar, olha, beleza, se eu tiver que reaprender, eu vou reaprender. E isso a gente lida, eu vou falar em termos de agência, a gente lida diariamente com empresas que chegam querendo uma inovação, que é uma coisa fora da curva, fora da caixa, mas nem sabe o que é fora da caixa, não sabe o que é inovação, porque toda vez que a gente propõe uma ideia nova, ou não é nem nova de altamente tecnológica, é simplesmente uma coisa que ela nunca fez. Ela nunca fez, por exemplo, tráfego pago, que são os anúncios online. Se eu levo isso para dentro dela, eu já estou inovando. Ela não entende. E às vezes eu levo uma coisa simples que para ela meio óbvio, mas eu falo, mas se você nunca fez, a gente precisa inserir isso na sua rotina, na sua previsão, para depois você me dizer se vai funcionar ou não vai. Eu vejo 3 situações que são agravantes para isso que você acabou de falar. Primeiro, o conflito de geração. Sim. Ou seja, os mais antigos, eles têm muita resistência. Segundo, investimento. Porque assim, eu estou ganhando dinheiro fazendo o seguinte, pegando esse dinheiro, investindo aqui e está me dando lucro ali. Para eu tirar daqui, né, descapitalizar esse canal de vendas para arriscar nesse outro, tem que ser uma coisa ou muito segura e certa, ou uma situação onde esse canal não está me dando mais nada e eu sou obrigado a tentar um outro canal. E o terceiro ponto é o ego. Sim. Porque a pessoa que investe ou que comanda a determinada área ou a empresa ou o departamento, seja o que for, ela aprendeu a jogar daquela maneira. Então, quando vem as ideias novas, ele não aceita, porque a ideia não está partindo dele. E sim. Então centraliza, não quero largar o doce, como dizem. Exato. Eu vou pegar esse ponto 2 que você falou, que eu achei bacana. A mudança do canal de vendas, muitas vezes, é uma coisa que eu falo até nas consultorias que eu presto, que vem uma pessoa querendo apostar mais no Instagram, por exemplo, ou que seja no LinkedIn, em qualquer canal da rede social. Quando eu faço a primeira conversa, que eu chamo ali de diagnóstico e levanto, aí eu percebo às vezes isso. Ela já está investindo certo em um canal que já traz um retorno, e ela começa a querer ir para outro. Beleza, talvez ela viu uma oportunidade e quer arriscar para poder aumentar, né? Mas durante a conversa eu vou percebendo que não tem muito nada a ver ela ir para aquele canal agora e investir o que ela está querendo investir. E eu falo, e eu sou muito sincero, eu falo, olha, você me procurou para te orientar a montar isso aqui nesse lugar, mas pelo histórico, por todo o fluxo que a gente está percebendo, eu não vejo sentido de você fazer isso aqui não. Mas aí o cara vira para mim e fala, mas eu quero fazer. Beleza, se você quer, fica registrado meu parecer de que você não precisa, mas se você quer, eu acho legal, vamos trabalhar então marca, que aí você usa como vitrine, potencializa o seu reconhecimento de marca. Agora, para conversão, vou repetir, não é um canal muito legal, porque o perfil do seu público ele não compra desse jeito. Não, mas eu quero. Aí mais uma vez eu falo, beleza. Quando a gente formata uma proposta, manda um orçamento e entra no planejamento de conteúdo, tal, o cara começa a falar, mas aí tá caro. Eu falei, mas você queria. E aí é onde entra esse realmente o terceiro ponto, que é o ego. Sim. Aí isso me deixa, às vezes, frustrado, porque ele chama alguém para orientar numa questão que ele nunca fez, e quando você apresenta a solução, ele fala, não, isso aqui não vai funcionar, não. É isso aqui que eu quero que você faça. Pô, então decide. Ou você me dá autonomia para executar, ou você só quer que eu operacionalize. Tudo bem, eu vou cobrar diferente aí nesse caso, né? Mas isso é complicado, isso é complexo. E é mais comum do que o que você imagina. E contornar essas situações, às vezes, é muito difícil. Às vezes é necessário que a situação chegue no extremo para que a pessoa não tenha alternativa e acabe seguindo por outro caminho. Infelizmente. Sim, sim. Infelizmente. E eu vejo isso como algo totalmente válido, pode acontecer, mas fica um recado até para os gestores que estão aí, de repente, empresários, o seguinte, o nível de responsabilidade tem que ser dividido entre as partes. Sim. Se você terceirizou e você agora resolveu apontar um caminho diferente,
se você for meu cliente, eu vou colocar parte da responsabilidade na sua conta, porque você não deixou fazer meu trabalho. Exatamente. Beleza. Não, então assim, quando a gente fala, caminhando aqui até para já uma parte final, e quando a gente fala no podcast, que é o meu melhor marketing, antes de lançar a pergunta final, eu queria ter uma reflexão sua em relação ao que você acha que é hoje para a área comercial, para a área que você atua, claro, você vai falar da sua particularidade, o que você considera como o seu melhor marketing? O que é o melhor marketing para o Renato hoje? Trazendo em poucas palavras, currículo. E o currículo, na área comercial, ele envolve duas coisas: experiência e formação acadêmica. É o seu cartão de visita para uma apresentação em qualquer empresa. Só que isso não é o suficiente, porque, de novo, é só um cartão de visitas, é um cartão de apresentação para você poder sentar numa empresa e poder estar ali participando de um processo seletivo ou oferecendo a tua experiência, porque o mercado também fala muito de você. Eu passei por uma experiência recente onde o que me possibilitou uma mudança, né, uma transferência de empresa, não foi a indicação do meu diretor, nem a opinião dos meus colegas de trabalho. Eles foram buscar no mercado profissional. Então a empresa estava precisando de alguém e perguntou justamente para quem? Para os grandes clientes. Você tem um cara para me indicar? Você conhece alguém? Então, acho que quando você faz o seu trabalho e você está sentado na frente de uma pessoa, atendendo ela, negociando, você precisa entender que você precisa dar o seu melhor para poder deixar o seu melhor. E naquele momento, isso pode até não significar muito para você, ou você pode até não ter fechado a negociação que você gostaria. Mas a impressão que você causa, a sua ética, a sua honestidade, isso vai falar muito de você por muito tempo no mercado que você atua. Certo. Isso é uma reflexão importante, tanto para o Renato profissional ou para qualquer profissional se lançando no mercado, e fazendo uma traduçãozinha para a realidade de empresa, tem muito a ver com a qualidade do serviço que você presta. Claro que o profissional atua, que é o que você falou, é o seu currículo, sua experiência, e as pessoas te indicarem de graça, vamos colocar assim, entre aspas, não é isso? Exatamente. Porque eu costumo até dizer que uma das portas de captação que funcionam mais para a nossa agência hoje é justamente a indicação, não a indicação passiva. Claro que também tem a indicação passiva, onde eu não estou buscando e simplesmente aparece. Mas também tem aquela você vai ali fazer um evento, fazer uma palestra, você deu um curso, participou de uma live, enfim, participou de um projeto tipo esse daqui, de um podcast, e você vai deixando as sementinhas plantadas. E quando alguém precisa de um serviço, tem um cara ali. Exatamente. Às vezes a pessoa nem é cliente, nem teve uma relação direta, mas por ter ouvido falar, né? E o que você deixaria para os empresários? Aí você fica à vontade para se dirigir a grandes, pequenos e médios, mas no aspecto marqueteiro da situação e ainda nesse aspecto do melhor marketing, né? O que você deixaria de sugestão para que os empresários amadureçam a visão deles em relação à realização, operação de marketing nas suas empresas? Eu acho que vem em relação ao que a gente conversou aqui, o engessamento e estar aberto, né? Quando eu falo engessamento, a parte burocrática, mas eu também ressalto a questão de estar aberto a sugestões, fazer tentativas, né? Colocar em prática. Então, se você contratou uma consultoria, uma agência, pesquise a agência. Tenha segurança e confiança de que é aquela agência que você quer. Uma vez aceito, escolhido, dê um voto de confiança. Deixe ela fazer o trabalho dela. E eu vejo que existe muita resistência porque, assim, eu não dou o voto de trabalho porque o dinheiro que vai ser investido é o meu enquanto empresa e se não der certo, sou eu que tomo prejuízo, né? A agência não estaria arcando com esse ônus. Mas, ao mesmo tempo, você precisa entender que a visão externa, ela é fundamental.
né? O conhecimento, a bagagem de quem está vindo de fora, de quem conhece, tem um outro olhar, ela é muito... Principalmente nesta época em que a gente está vivendo e começou a viver, onde o dinamismo, a rapidez, tanto de informação como de dados, ela é muito rápida. Então a gente não está mais na época do jornal nem da revista que você fazia anúncio de propaganda, né? E que você tinha que esperar muito tempo até sair, né? Exatamente. E hoje a gente precisa entender que muito do que está sendo consumido, o cliente não chega nem aí na loja. Então, se ele não vai na loja e consegue comprar e receber na porta de casa o que ele quer, aonde ele está vendo isso? E é esse paradigma que os empresários precisam começar a quebrar. Fazem, mas fazem porque todo mundo está fazendo. Não fazem como deveria. E muitas vezes não faz porque pesquisou e sentiu necessidade. Faz, como você falou, no efeito manada, né? Exatamente. Como você escolheu os canais que fazem sentido para você. E só concluindo e fechando, eu acho muito importante também, e muitas empresas não têm, é ter uma identidade. Porque quando você tem uma identidade, sabe o que quer, conhece o seu produto, é muito mais fácil para você validar uma agência. Porque Sim. aquela agência, ela tem o teu perfil, ela tem as tuas características, você sente uma sinergia. Agora, quando você não conhece o seu produto, e assim, infelizmente, nenhum diretor, nenhum dono de empresa vai falar que tem essa dificuldade, ou essa miopia. Eu não diria nem dificuldade, eu diria que a palavra é miopia. Sim. Porque quando vem a agência, e como você mesmo disse, e ele recebe a sugestão do que fazer, ele fala, não, não é isso que eu quero, é aquilo. E ele está te devolvendo o mais do mesmo. Então, para ter o mais do mesmo, ele continua fazendo o que ele faz. Isso é uma das coisas que eu acho que eu repito em quase todos os episódios, que é o desafio de dividir o que você quer e o que você precisa. Eu passo mais tempo conversando com o cliente, às vezes, sobre o que ele precisa, tentando convencer ele, e ele tentando me convencer que ele só quer que eu execute o que ele quer, o que ele deseja. E aí, enfim, né? É o grande impasse. Mas beleza, eu acho que foi bem bacana. Obrigado pelos insights, pela participação e colaboração. Acho que quem está aí e não teve ainda uma visão do marketing aplicado à área comercial, sobretudo em empresas de grande porte, vai ter muito a aprender. Sim. E é isso. Nosso próximo episódio ou qualquer outro, você está convidado quando quiser, as portas estão abertas. Eu agradeço a todos que participaram, que estão ouvindo, e que todos tenham uma boa semana e consigam refletir e maturar, né, todas essas informações que foram faladas aqui. Selecione aquilo que entende que naquele momento consegue absorver e é melhor, e tente colocar em prática. Porque eu falo para você com toda certeza e falo para vocês, a axologia não é uma ciência exata. Boa, axologia. Valeu, galera, é isso. Não esquece de compartilhar esse vídeo, esse áudio, se você achou legal. Se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like, enfim, ajuda, é de graça, não custa nada, é bem rapidinho. E fiquem ligados nos nossos próximos episódios. Valeu!